começamos essa edição de Agricultura BR de uma forma que não poderia ser diferente. Trazendo em destaque o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que nesta última quinta-feira reduziu produtividades e estimativas de produção para soja e milho. Isso fez com que o mercado reagisse de maneira muito positiva. É uma redução com um pouco mais de 1 milhão de toneladas para a soja, um pouco mais de 2 milhões de toneladas para o milho, e agora com um cenário em que a colheita americana já está bastante avançada, né? Já chega a quase, deve chegar agora nesse final de semana a quase mais de 50% para a soja e seguramente mais do que isso ainda para o milho. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Vlamir Brandalize, que participa desta edição de Agricultura BR. Brandalize, sempre um prazer falar contigo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E olha só, nós tivemos esses números sendo apresentados, são reduções que talvez o mercado já esperava que viessem a ocorrer alguns relatórios atrás, mas aí veio confirmando aos poucos. Esse é um relatório positivo, o mercado reage dessa maneira. Nós podemos ainda ver novas alterações. Brandalize, quais são as suas impressões sobre os números apresentados pelo departamento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, eu gostei do relatório. O relatório trouxe dados aí que dão sinais de que o USDA está indo no rumo certo para nós, né? Que é uma redução da safra americana. Ele reduziu o potencial de exportação de soja americana, então ele trouxe um sinal positivo e também dá sinais que no próximo relatório de novembro, que normalmente já é o fechamento praticamente da safra americana, ele possa reduzir um pouco mais, né? Porque ele já deu o sinal aí que trouxe uma queda de 1 milhão e 100 mil toneladas e ainda pode corrigir um pouquinho para baixo. Ele corrigiu a exportação americana em 1 milhão de toneladas a menos. Todos são fatores positivos, mas a boa notícia também veio que ele aumentou o consumo da China, né? A China era prevista com um consumo de 119 milhões e veio para 120 milhões de toneladas. Então, ele trouxe fatores novos e positivos. Não havia uma expectativa de que ele mexesse na China, não mexesse também na exportação americana, e essa queda de mais de 1 milhão e 100 mil toneladas, ele também ficou acima do que o mercado esperava. O mercado acreditava em 500 mil de queda, e alguns até apostavam que mantivesse o número com leve alta. Então, esses dados aí foram dados bons aí para criar um fator novo, para dar uma consistência nas cotações de manter os 12,5 de suporte no novembro. O novembro estava muito perto de perder o suporte de 12,5 e agora está com um suporte bastante forte. Até tentou ir aos 13 agora no pregão de hoje, não conseguiu, mas é uma notícia boa. O relatório veio bom. O relatório, vamos dizer assim, depois de muito tempo que o produtor brasileiro critica muito o USDA, eu acredito que esse relatório, a maioria está gostando do USDA. O pessoal, opa, agora o USDA veio certo, né? Ô, Brandalize, eu estava conversando com alguns agricultores, né, na tarde de ontem, e o pessoal falava o seguinte: finalmente o departamento escreveu aquilo que a gente já, todo mundo inteiro sabia há 2, 3 meses atrás, né? Tem gente que falava até mais tempo do que isso, mas aquela que você colocou, né, o fato novo veio para o mercado. E o fato novo veio para o mercado num dia de feriado no Brasil. Esse fato novo traz aí 111 milhões e 700 mil toneladas de produção de soja nos Estados Unidos, volume menor, né? O mercado entende que a safra americana é bem mais baixa do que aquilo que se projetava inicialmente para os norte-americanos. Aí, Brandalize, nós temos essa situação. Foi anunciado numa quinta-feira, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado no Brasil, que caiu numa quinta-feira. E uma sexta-feira, em meio de feriado, ela costuma ter pouco volume de negócios. Como que você observa que o mercado aqui no Brasil está absorvendo esses números americanos, a alta em Chicago, comparando o dólar que já oscilou bastante hoje, já operou em queda, agora há pouco vinha em alta. Como é que você analisa esse momento em relação à soja brasileira, formação de preço aqui no Brasil? Olha, no Brasil, hoje, que nem você citou, meio de feriadão, muitos dos comerciantes, cerealistas, das próprias cooperativas, hoje estão em marcha lenta, né? Porque muita gente esticando o feriado.
Há uma leve correção nos balcões aí, pelo que o mercado que abriu de balcão hoje em relação à quarta-feira estão aí cerca de R$ 1 acima. Deveria estar melhor o balcão do que está esse nível de hoje. Não está tendo muita pressão de venda. A gente tem conversado com vários que estão operando aí a ponto que o produtor não está vindo para vender. O produtor ele gostou dos números do USDA, dessa alta de ontem, e acredita que na semana que vem o mercado vai pagar mais. E tem grande chance para isso, né? Porque essa alta de ontem aí de mais de 30 pontos aí algumas posições, ela teria que ter uma correção melhor aí nos valores do nível de balcão para produtor hoje. O mercado de Porto também está trabalhando em média R$ 2 acima do que estava na quarta-feira, vendedor esperando mais. E também tem um fator, né? Com essa queda do potencial de exportação dos Estados Unidos e aumento da demanda da China, é possível que o mercado comprador chinês ele acabe vindo a semana que vem com mais fome aí para compras e negócios, né, Fabiano? E aí pode até melhorar um pouco os prêmios que andavam lentos e eu acho que tem um ambiente agora aí de chance do mercado pagar um pouco melhor na semana que vem, melhor do que está hoje, né? Hoje é um dia meio morno, quase não vai sair quase nada de negócio. Produtor que esperou até agora, acredito que esperando mais um pouco possa conseguir melhores níveis. É um ambiente de final de semana, né? Um dia que meio de feriado, ninguém quer fazer nada, mas está nominalmente e está trabalhando sim. E, Brandalize, falando a respeito do significado para o mercado, né? Pensando na oferta 23, 24. Esse é o primeiro choque, vou chamar de choque de realidade. É o primeiro choque de realidade pensando na safra 23, 24, imaginando também o que podemos ver na América do Sul, principalmente por conta dos efeitos do El Niño durante o desenvolvimento da lavoura? Olha, sim, nós vamos ter coisas novas à frente, né, Fabiano? Porque nós estamos nessa situação de clima, El Niño, é um ano complicado, está com excesso de chuvas no sul, né? Estou aqui na minha propriedade no interior também, nós tivemos até inundações ontem de excesso de chuvas. Aqui o plantio da soja deveria estar começando nessa semana, não tem condição, o solo está extremamente encharcado, vai demorar para a gente conseguir ir para campo para plantar. Os estados centrais têm as chuvas regulares, nós não vamos ter um ano normal aí de clima, então aquela chance, nós abrimos a temporada com potencial de colher mais de 160 milhões de toneladas, mas não há de assustar aí se a gente colher 150. Então, os Estados Unidos já perdeu mais de 10 milhões de toneladas da safra desse ano. O Brasil tem um ano de risco. E a Argentina também vai ser um ano de excesso de chuvas por lá. Não sei se vai lembrar aí alguns anos de El Niño para trás. Muita área da Argentina não conseguiu ser colhida porque estava inundada. Então, é um ano que vai ter movimento para frente. Por isso que, nesse momento, o produtor que não negociou, ele tem agora uma oportunidade de ver para frente algumas cotações que podem melhorar. Existe um ambiente melhor agora nesse momento, porque no relatório de ontem, uma notícia boa também foi o USDA ter reduzido o estoque final mundial, né? O estoque mundial era na faixa de 119 milhões de toneladas e veio para 115. Ele cortou aí 4 milhões de toneladas praticamente no estoque. Então é sinal de que pode ter mais ajustes à frente, né, Fabiano? Então, eu acho que a fase mais feia do mercado está passando. Nós tínhamos aí um viés de leve baixa em função do quadro do USDA. Se o USDA mantivesse os números de safra acima de 112 milhões aí que estava, havia uma chance de ter mais uma leve pressão e perder o mercado técnico, que é o mercado técnico que era de $12,5. Só que agora o mercado está com chance de voltar até 13, então o ambiente ficou melhor, né, Fabiano? Brandalize, vou fazer duas perguntas aí que a nossa produção está querendo saber em qual cidade você está, né? Primeira, qual cidade você está? E tendo passado, Brandalize, esse pior momento, qual que seria o comportamento interessante para o agricultor comercializar, tanto a produção que ele tem ainda da 22, 23 e também da safra nova? Olha, Fabiano, eu estou num lugar aqui no sul do Paraná chamado Antônio Olinto. É a divisa com Santa Catarina, uma região de altitude, é uma região fria, né, tradicional.
É uma região que produz de tudo aqui, o nosso município. Ele Entendi que eu produz posso desde falar aqui. frutas, de caroço, grama, produz ameixa, maçã, pera, de tudo aqui. É uma região de pequenos e médios produtores. É uma região de revolução em função da altitude, né, pinos e eucalipto. Mas aqui a soja, milho, feijão, batata vai muito bem. E a parte de milho nosso está todo plantado e agora também está esperando que o tempo abra. Muita chuva para o nosso milho e o tempo tem que abrir para dar condição de plantar soja, que é a sequência da nossa região. Com relação agora para o produtor, aquele produtor aí que ele pode esperar para janeiro, com relação em função do imposto de renda, da questão tributária, talvez o janeiro ele consiga ficar menos contribuinte, vamos dizer assim, para imposto de renda 2024. E para aquele que não tem esse problema com relação ao imposto de renda e pode aproveitar oportunidades, é possível que nas próximas semanas nós venhamos a ter alguns picos de cotação, nós ter chances de evolução aí de 3, 4, 5, 7 reais. Eu acho que existe essa possibilidade ainda no mês de outubro, no mês de novembro, porque nós estamos numa época incerta de plantio, né? O plantio brasileiro ele não está caminhando como deveria, né? Então isso é importante. E o produtor pode aproveitar essas oportunidades. Na safra nova, a gente vem falando já há algum tempo, quando o mercado de Porto passar de R$ 140 aí no safra nova Porto para a posição de maio, junho, julho, mais maio e junho, acima de 40, R$ 140, já começa a ser interessante para fixação a nível interior, né? R$ 140 a gente dá como base de Porto, porque cada região vai ter a sua diferencial de valor de frete. E quando chegar a nível chegar por oportunidade R$ 145, sim, o produtor está muito atrasado na comercialização, é interessante fazer posições para não precisar vender no mês de março, abril e maio, que são meses que vai ter muita oferta de novo, né, Fabiano? Mesmo que nós tenhamos algum problema na safra, mas nós vamos plantar uma safra recorde diária. Então, nós vamos novamente embolar muita soja para embarcar ali no mês de março, abril e maio, e vai voltar a ter aquele problema. Os portos não mudaram nada, continuam os mesmos, e vai ter pressão sobre os prêmios. E nessa hora o comprador acaba levando vantagem, né? Então, o produtor, se tiver a oportunidade de fechar antes, para só entregar lá no mês de março, abril e maio, é uma oportunidade para ele não correr risco de ter que enfrentar prêmios aí de 150, 200 pontos negativos lá no pico da oferta, né?